Imagine você que eu vou ter que gravar pela segunda vez porque descarregou. Então talvez o som não fique tão limpo e não fique tão audível como deveria ser. Meu tom de voz é um pouco mais grave, também eu não consigo falar tão alto assim, por incrível que pareça. Mas bora lá. Não deu certo. Segunda vez gravando e eu não vou editar porque eu já tentei uma vez e deu errado. E eu não vou perder de novo o arquivo, que aconteceu várias vezes. Como prometido, hoje é segundo livro, segunda terça-feira que eu estou gravando. A gente vai falar sobre Noites Brancas de Dostoiévski. Primeira coisa que você tem que saber. Isso daqui foi lançado em 1848. O Dostoiévski tinha acabado de ter uma desilusão amorosa. E característica principal, essa escrita desse livro aqui foi antes dele ser preso e do período de exílio na Sibéria. Tanto que o tom do livro é mais suave, é mais leve, não tem um final feliz, mas também não é um final trágico. Você tem um desapontamento sobre a história, sobre o enredo e o desenvolvimento total. Bora lá. A história se passa, foi dividida aqui em 4 capítulos, é isso? Porque tudo acontece pelo tempo que é dito no livro. Cadê? São 4 noites. Então tem o primeiro capítulo é a primeira noite, o segundo capítulo é. Aí tá aqui, segunda noite. Bora? Tá aqui. História da Natchenska, que é sobre a história. É a moça que esse rapaz conhece. Terceira noite. E. Cadê? Quarta noite? Quarta noite. São esses os capítulos. Então, é isso. São 4 noites, são cinco capítulos, se eu tô contando certo. Bom, a história começa com um rapaz andando, que ele não fala o nome. O nosso protagonista, ele está andando pelo cais em São Petersburgo, se lamentando porque é a época que todo mundo da sociedade ali, do círculo, do clube que ele frequenta, aquela bolha, comunidade que ele. Amigos, né? Ele não é nem da alta sociedade, é o que ele convive. Todo mundo foi pro campo, viajou e ele estava se lamentando que não tinha ninguém para poder viajar, para poder passear ou ir para algum lugar. E também as poucas pessoas que ele tinha também não convidaram. Ou seja, eu tô sozinho, ninguém tá nem aí pra mim, ninguém quer saber de mim. E ele tava ali remoendo e triste com a situação dele. Até que, no cais, ele avista essa moça que ele achou muito bonita e, e percebeu que ela tava triste, assim, tinha alguma coisa no semblante dela que ele achou estranho. Apesar dela ser muito bonita na descrição dele, viu que ela tava um pouco chorosa, assim, os olhos estavam marejados, né, com a marca de quem tava chorando, tava aflita. E ele achou estranho, só que pela beleza dela, começou a seguir a mulher. A ideia é gênio, né? Segue a mulher. Só que ela percebe que ele tá seguindo, ela fica mais agoniada e atravessa a rua no sentido de ir pra casa. E nessa de atravessar, ele percebe que ela percebeu e ficou com medo. Então ele ficou, não, eu tô assustando a mulher, eu vou parar. Mas ele fica olhando. Nessa de ele parar, aparece um outro homem e aborda ela no caminho, importunando mesmo, né? Talvez tentando tirar alguma gracinha, o livro não deixa claro, mas ele percebe que ela tá ali em perigo e ele corre e afugenta o cara e afasta, salva ela naquele momento. Aí ele, bora, coloca o braço aqui no meu e bora que eu te levo até em casa. Aquele homem ali estranho, né? Aí ela agradece, poxa, obrigado, gentileza. Ele, né, perdão eu ter te assustado, eu vi que você tava. Eu te vi do outro lado da rua e te achei bonita. Ele não deixa tão claro, mas ele demonstra uma certa gentileza ali com ela e ela agradece. Muito obrigada por ter me salvado, sujeito estranho. Eu não conheço, ele só me abordou e eu fiquei nervosa e tentei correr, é isso. E para encurtar a história, então vou te deixar em casa. Nesse momento eles vão conhecendo, quebrando o gelo, ele a deixa até em casa, firmam uma amizade. Ele, poxa, então eu venho aqui outro dia para te ver de novo. Nesse outro dia que eles vêm conversar, aí ela, muito obrigada, ela agradece pela gentileza, pelo cuidado que ele teve com ela no dia anterior, por ter salvado aquele homem estranho na rua, que poderia ser um ataque perigoso, né? E ele
E ela fala, né, qual a sua história? E ele, todo mundo tem uma história, ele fala dele, que ele é muito sozinho, muito triste, ele é um jovem sonhador, que muitas esperanças no mundo e no amor, mas ele, em tudo, ele é sozinho. Ele não tem amigos, ele não tem ninguém. Ele é um coração solitário, ele fala assim. No momento de... E isso tudo é ali, a primeira e segunda noite, né? O primeiro e segundo capítulo. Quando vem a história da Natchenska, é a história mesmo do... que desenvolve a história da história, vamos dizer assim. A Natchenska conta que provavelmente ela tenha percebido, né, os olhares, porque ela descreve a seguinte situação. Ela é órfã de pai e mãe, e quem a acolheu desde criança é a vozinha, que inclusive é cega, mas ela tem a pensão mesmo de, eu acho que bens que sobrou e herdou, ou seja, a mulher em algum ponto da vida ela devia ter muito dinheiro, mas sobrou isso para ela subsistência e ela aluga, no caso, que é a pensão creio que um andar de cima, um dos quartos. Então ela tem uma certa reserva e ela cuida da neta. Só que a senhora, por ser cega, provavelmente ela tinha medo, né, de ser passada para trás, alguma coisa assim, e de repente perder a menina pros maus caminhos. E ela mantém a garota, né, a vida toda dela, presa pela barra da saia dela com um alfinete. Então, assim, se a velha vai andar ou fazer qualquer coisa, a menina vai como um guia, tipo, o cão guia da avó. Quando ela se ela se levantar, a avó também vai perceber, tipo, vai perguntar pra onde você vai. E é essa dinâmica. Até que ela conta que conheceu um ano atrás esse sujeito que também, que alugou, né? Que alugou um ano atrás o quarto, um dos andares de cima, né? E ele percebeu o lance da saia e ficou, né, um pouco constrangido. E ela ficou mais constrangida ainda, que chorou por vergonha de estar naquela situação. E o cara percebeu e viu aquele estranhamento. Ele chega, conversa com ela depois de um tempo. Nesse acontecimento, os dois acabam se conhecendo, trocando conversas enquanto ele estava ali. E até que chega um ponto de que ele a convida pra sair. Aí ela, não posso por causa da minha avó. Aí ele fala, ela não precisa saber, só que ela se zanga, porque, pô, peraí, acabou de chegar, a mãe me conhece, tá dizendo pra eu enganar minha avó? A pessoa que me acolheu, quando não tinha mais ninguém. Não quero falar com você. Aí fica aquele estranhamento, ele, não, já sei. Ele aluga um camarote na ópera que estava acontecendo na cidade, que é a ópera do Barbeiro de Sevilha. E ele vai com a avó convidar elas para ir assistir. Conta a história de que os amigos que deveriam estar presentes na noite deram para trás porque tiveram algum empecilho, alguma coisa que não puderam evitar. E agora ele tá com o camarote, com os ingressos na mão. Ele vai perder o dinheiro e não tem como, ele tem que ir com alguém. E aí ele vai só. Convida a senhora. E fica subentendido ali a ideia. Leva a menina, porque ela nunca saiu. Ela, maravilhoso, eu gosto dessa obra. É uma boa obra, uma boa ópera também. E vou levar a menina pra ela se divertir, verdade. Aí foi todo mundo junto, aquele clima de romance, eles se entreolhando, passa a ópera toda, ela pensando nisso. Até que voltam e o desfecho da história toda, encurtando. Eles se interessam, só que no momento que eles se declaram, olha, eu não posso te abertamente te prometer, te pedir a mão em casamento, nem te prometer, porque eu não tenho dinheiro. Eu não tenho um modo de viver e, assim, para construir uma família. Não posso, não tenho como casar com você, não tenho nada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou arrumar esses negócios que ele tinha em Moscou. Então, ele ia ficar um tempo, um mês em Moscou. E ele fala pra ela, então se daqui a um ano eu voltar, no caso tiver tudo certo, a gente volta, a gente casa, né? Ele fica subentendido, nada é falado explicitamente, mas fica entendido isso. Se despedem e ela fica sem ouvir por um ano dele. Até que, dando a história que a Natchenska tá contando pra esse rapaz, ele volta, o rapaz de Moscou, voltou para São Petersburgo, mas até agora não deu um sinal de vida para ela, não mandou uma carta, uma mensagem, nada. Nada, 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 nada. E ela tava aflita, porque não, eu já sei que ele tá na cidade, não sei como ela, né, descobriu. Pra alguém que não tem vida social, ela tá muito bem informada. Ela
descobre que ele voltou e até agora não veio falar com ela, ela começa a imaginar mil coisas, ele não lembra mais de mim. Eu sou burra, eu sou pobre, burra e sozinha e muito nova. Óbvio que ele vai me passar pra trás, ninguém me conhece, né? Não sou ninguém, ele deve ter esquecido de mim, e fica nessa aflição, e ela fica nessa contando mil histórias de possíveis que deu errado, e ela se deprimindo. Aí é quando o rapaz fala, por que você não escreve pra ele, perguntando ou dando indicação, olha, se você, nesse tempo todo, mesmo voltando, não teve notícia, talvez tenha me esquecido, aí ele ajuda ela a fazer uma carta, ela, é isso que eu quero falar mesmo pra ele. E lá, ele não só ele dá a ideia, como ajuda ela escreve, ele também dá a ideia, eu vou entregar a carta no endereço lá que ele supostamente tem que estar. Ela, que maravilhoso. Ou, ela tem que escrever, escreve a carta, ele dá tudinho e vai entregar. Né? Ele ajuda ela todinha, dá a ideia, tudo aí. Ela entrega. Vai deixar lá pra ser entregue a carta. Se despedem e passa um dia, passa alguns dias, eu acho. Nada de resposta. Só que nessa dele enviar, dele dar a ideia e ajudar ela a escrever, ele volta pra casa, se despede, dizendo, né, não, tá, não deu pra acontecer, não era pra ser, vou voltar pra casa, aí fica deprimido, começa a se lamuriar, e fica imaginando, poxa, será que deu certo, será que deu errado, não tive notícia. Nessa, ele resolve passear pela cidade e visitar os lugares que ele tinha passado com ela ali, no dia que eles se conheceram, viu a casa dela, e ele voltando, acho que pelo mesmo caminho que eles já tinham feito juntos, ele acaba indo parar no cais, de novo, onde ela estava, e supostamente no lugar que eles deveriam se encontrar, ela com outro rapaz. Só que o rapaz não aparece e ela está triste, já deu o horário, nada, né? Foi atrasando, deu o horário, passou, nada, e ele vê quando ele encontra com ela. Aí ela começa, né, de novo a chorar, pô, eu acho que ele me esqueceu e é isso mesmo, vai ser só isso minha vida, e fica deprimida. E é quando ele tem a coragem de se declarar pra ela, olha, nesse pouco tempo que a gente se conheceu, eu fiquei interessado, mas eu sei que você tinha aí essa coisa mal resolvida, sei lá, em aberto com esse outro sujeito, mas vendo que as coisas ficaram assim, então ele se declara, fala, ela fica meio em choque, fica um mal-estar ali, porque ela até então tava aquele papo, você é de fato um ótimo amigo, e, né, você é um ótimo amigo, a gente se dá muito bem, e eu quero o melhor pra você, a gente deveria ser amigos como irmãos, e ele, tudo que alguém quer ouvir, né, eu gosto de você, eu também como irmão. Só que nessa conversa, que ele declara todo o coração, toda a sinceridade do que ele sente por ela já tava ali mudando de ideia, já falando, pode ser que eu não goste de você da mesma forma a primeiro momento, mas quem sabe, o tempo passar, eu possa retribuir essa gratidão, esse carinho da mesma forma. Aí meio que eles, ali naquela conversa dá a entender que eles meio que chegam no meio acordo, né? Eu tento gostar de você, já que eu já gosto mesmo, é gostar de quem gosta de mim, é uma coisa assim. E eles começam a andar, só que eles se empolgam nessa... Ele, mais ainda porque, poxa, ela me aceitou ali os sentimentos naquele momento, eles se empolgam, começam a andar e já dali começam a fazer plano. Então você se muda pra minha casa, no caso, aluga a área de cima, e aí a gente vai ver como é que ele vai trabalhar e como é que eles vão fazer. Tipo assim, já planejando, a gente vai então, né, vai se arrumar, você se muda pra cá, a gente em algum momento vai ter que se casar, eu preciso aumentar meu ordenado, que eu vou receber daqui a alguns dias, um valor lá, que ele não deixa claro no livro, mas eu tenho que também aumentar o ordenado, que já que eu vou cuidar de você também. E claro, né, a vozinha vai com ela, porque ela não pode abandonar a avó, ele aceita, então tem problema. A vovó vai com a gente. E tá, ele tava felicidade, que por aquele momento ele vai se casar, ele começa a planejar. Sabe como é que é, né? Eles dois ali apaixonados, perdem a noção do tempo, começam a andar, vão. Eu acho que eles, pelo que dá a entender, talvez eles tenham andado o cais inteiro, passeando, voltando e planejando um possível futuro pros dois.
Ele dá a volta quando lá, pelas tantas, eles voltam ao mesmo ponto de encontro primeiro. E quem aparece? Só que detalhe, esse tempo todo, ela de braço cruzado já com o atual. Quem aparece? Poto de atrasada, vamos dizer assim, né? Super atrasada, dá as caras e fica aquele constrangimento, porque ela dá de cara com ele dá de cara com ela, agarrado já com o outro, aí ela larga o braço e dá um beijo ali de tipo de despedida e se joga nos braços do outro. Aí ele entende o que aconteceu, o cara de fato só estava atrasado, muito atrasado por sinal, eles reatam dali, vão-se embora e ele, num momento de constrangimento, é o que, porque a cena toda aquele momento é um baita de um constrangimento. Ela, já então o primeiro deu certo, já não, o step aqui não deu e largou, sabe? Foi uma coisa meio assim. E ele se joga, ele não fala nada, vai pra casa dele, passa os seus dias, ele recebe, que aí de novo, ele já fica mais triste ainda, deprimido, recebe uma carta dela pedindo desculpa, pedindo pela situação, né? Desculpa pela situação, dizendo que vão se casar daqui a do dia que chega a carta, já na semana que vem, o cara já voltou mesmo pra casar com ela. E, no caso, toda a felicidade do mundo que ela queria aconteceu. E ele falando, né, que queria continuar aquela coisa, né? Não te quero, mas continua nosso amigo, assistindo a nossa amizade, a nossa felicidade com o atual, que não é ele, no caso. E no final da história ele fala que ele relê várias vezes a carta, ele fica assim, não vou responder. Dá a entender que ele não responde, e ele fala que ele não vai responder, porque ele não quer que ela fique aflita por ter magoado ele. Quando ele, que na verdade fez a ponte para que ela retornasse ao amor dela e aquela situação toda dele que incentivou, não, escreve a carta, manda. E mesmo que ele não. Porque tem um momento que até ele insiste, ele fala, e mesmo que ele não receba, eu vou forçar ele a receber e ler o que tem no conteúdo da sua carta. Mas ele vai estar ciente que você está esperando. Ou seja, ele quase que advogou ali pelo próprio concorrente. Ele poderia ter ficado calado e, né, tido o raciocínio, pô, o cara deixou aqui em aberto a história com ela, coração voltou para a cidade no suposto prometido, não cumpriu, problema dele, vou chegar nela agora. Era pra ter acontecido isso, mas não, ele acha. Ele foi e fez toda a campanha a favor do rival que ele nem conhece. E foi o que aconteceu. A menina volta pro cara lá, foi só como se diz, um desencontro breve. E depois de um ano, ele voltou ainda mais apaixonado pela menina, querendo que agora, né, já pra casar mesmo. Aí ele encerra assim o livro dizendo: "Oh não, Natisca, isso eu não faria nunca. Que a tua vida seja ditosa e tão diáfana e agradável como teu doce sorriso, e bendita seja pelo instante de felicidade que tu deste a outro coração solitário e agradecido. Meu Deus, um momento de felicidade. Sim, não será isso o bastante para preencher uma vida?" Então, assim, ele tira daquela situação, daquele breve momento que ele foi do início ao casamento, teve filho, sabe aquele momento que ela sorriu pra ele, o cara já imaginou o casamento, filho, a vida feliz. Então, assim, na imaginação dele, no momento, daqueles breves momentos que ele teve ali com ela, ele namorou, noivou, casou, teve filho, foi feliz e pronto. Então, ele deseja o mesmo pra ela e, né, acaba o livro com essa frase, dando a entender que bastou aquele momento de felicidade para preencher uma vida inteira. Então, provavelmente ele vai, não sei, talvez remoer aquilo para sempre, porque como o próprio livro nasce de uma desilusão amorosa que o Dostoiévski teve, então dá a entender talvez que seja algo parecido, né? Talvez foi a inspiração dele de alguma forma. Talvez ele seja agora, foi exatamente isso que aconteceu, não sabemos. Mas fica aí o livro. Esse não é um livro muito longo, é algo de ler num sábado ou num domingo inteiro. De repente você ir na fila do SUS, ou para fazer algum exame que demora muito, tá aqui. Não é uma leitura
de impacto nem positivo nem negativo, no sentido de que você não vai se debulhar em lágrimas, mas você também não vai se assustar de, nossa, que chocante essa cena, porque a gente sabe que na leitura, nas obras literárias do Dostoiévski, eu li alguns eu li alguns trechos soltos das outras obras, como Crime e Castigo, tem cenas assim que, nossa, chega amargo de ler. Tem Memórias de Subsolo também, mas todas, de novo, característica pós-prisão e pós-exílio do Dostoiévski na Sibéria. Isso mudou completamente o tom da leitura, da escrita dele, no caso da leitura nossa. O tom da escrita do autor mudou drasticamente depois dessa época. Então, essa daqui é o último livro escrito, vamos dizer assim, onde ele estava ainda saudável mentalmente, emocionalmente, de repente, né? Porque, bom, a gente vai ver ao longo aí, conforme vem as outras obras, a gente vai ainda, e pelo menos eu ainda vou trazer aqui, até mesmo para que eu lembre e deixe aqui registrado que eu quero ler uma biografia dele depois. Depois de ler as obras, eu quero ler uma biografia. Eu acho que sempre vale a pena, depois de você ler as obras mais significativas de um autor, você dá uma olhada na biografia. Porque a escrita de alguém é fortemente impactado pelo emocional da pessoa, não só a personalidade, não é só a imaginação de criar uma história, não, o emocional da pessoa. Você sente na escrita, tá lá, né? E tá aí, é uma leitura rápida, de coisa de um dia, você pode, eu recomendo, né? Ler no momento aí que você, sei lá, fila do banco, surge, fazer um exame, ou tá esperando para ser atendido. Leitura rápida, passa o tempo, você não vai cair chorando, mas também não vai ficar amargurado, nossa, que desgraça é essa que eu li, não é um soco no estômago, como outras obras, que também estão aí na lista. Que mais falar dessa obra? Deixa eu ver. É uma pena que eu perdi toda a gravação anterior, porque da outra tinha trechos mais interessantes, né? Mas, tipo, eu dei outros detalhes, mas em resumo geral, é isso. A obra, recomendo. Esse é, no caso, essa segunda terça-feira. Lembrando que eu sempre vou postar terça-feira. O próximo livro vai ser um do C.S. Lewis, que já tá ali marcado, já comecei a ler e tô produzindo, vendo quais são os melhores momentos. E se você gostou dessa leitura, dá uma curtida, né? Curte o vídeo, me segue até terça-feira que vem, que eu já estou no meu limite de hora, porque é uma janela de tempo que eu tenho para gravar isso. Mas começa a ler, mesmo que seja de pouquinho, acho que vale a pena. Tchau, tchau.